Promover o desenvolvimento em áreas como a inovação empresarial, o crescimento e o emprego, a regeneração urbana, a promoção da coesão social e territorial, a qualificação ambiental ou a valorização do território. Foram estas as metas a que se propôs o INA Alentejo. O Programa Operacional Regional do Alentejo para o período 2007-2013 tem uma dotação financeira global de 854 milhões de euros, financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, sendo composto por 4 eixos prioritários. Com o ano de 2013 a caminhar rapidamente para o seu fim, é hora de perceber o que foi feito e o que falta fazer, mas sobretudo avaliar o que mudou na região nestes últimos anos. António Costa da Silva é vogal executivo do INA Alentejo, está agora connosco neste primeiro plano, uma parceria entre o jornal Correio Alentejo e o Instituto Politécnico de Beja. António Costa da Silva, obrigado por ter aceito o nosso convite. Pergunto desde logo, o INA Alentejo tem tido uma evolução positiva desde o seu início? Bem, antes de mais agradecer o convite que me foi adversário e dizer que é uma enorme satisfação em dar esta entrevista. Eu deixo-me, antes de falar da evolução do programa, deixar aqui umas notas que me parecem importantes para as pessoas perceberem o que é o programa. O INA Alentejo está dividido na prática em 2 agendas. Tem 4 eixos, mas as 2 agendas simplificam um pouco o que é o programa. Tem uma agenda que é a agenda da competitividade e tem uma agenda da valorização do território. A agenda da competitividade está muito vocacionada para as questões da economia, onde estão os instrumentos de apoio às empresas, os sistemas de incentivos, onde aí temos um montante muito significativo a apoiar projetos empresariais e também tudo o que é envolvente destinado às empresas, por exemplo, o financiamento de parques empresariais, o financiamento de empresas, o financiamento da capacitação institucional das instituições, da região, etc, etc. Depois temos uma segunda agenda, que é a agenda da valorização do território. Aí temos áreas muito concretas, umas que têm a ver muito com a valorização ambiental, desde a orla costeira, desde parques naturais, desde aquilo que são as grandes componentes ambientais da região e que é uma das grandes vantagens competitivas do nosso território, e outra tem a ver com valorização específica ao nível de equipamentos, quer ao nível de equipamentos sociais, por exemplo, quer ao nível de equipamentos culturais, quer ao nível de outros equipamentos coletivos, como escolas, centros de saúde, diversos equipamentos que efetivamente são fundamentais para o bom funcionamento da região. E também aquilo que me referiu na sua apresentação, uma componente muito forte que tem a ver com a regeneração e a requalificação urbana, onde estão as nossas cidades, as nossas vilas e até as nossas aldeias, que já têm per si, portanto, grande qualidade em termos de espaços do nosso território, mas que com a requalificação, que os financiamentos tiveram para a sua requalificação, tornaram-se mais competitivos, digamos assim, permitam-me essa expressão. Portanto, estas 2 agendas, enquanto evolução. De certa forma, já lhe fui dando aqui algumas pistas para aquilo que foi a evolução do Programa Operacional Regional. Por um lado, uma grande diferença em relação a outros instrumentos regionais, portanto, que nós tivemos nos antigos quadros comunitários de apoio, tivemos aqui uma componente forte de instrumentos de financiamento direto às empresas. Ou seja, 20 e tal % dos apoios do programa, daquele montante que eu referi há pouco e muito bem, são sistemas de incentivo às empresas. Logo aí há uma grande diferença. E na região temos efetivamente projetos diferenciadores nesta área. E até então o Programa Operacional Regional não tinha qualquer interferência direta nessas matérias. E posso dar alguns exemplos bastante significativos na área do turismo, como vocês têm e conhecem, por exemplo, o Monte Nabo, que financiámos agora na zona de Almodóvar, financiámos um projeto muito interessante na área da hotelaria em Aljustrel, o Eco Resort, o Zemar, na Zambujeira, são alguns dos exemplos de alguns projetos com alguma dimensão que nós financiamos, mas não deixamos de financiar também pequenas iniciativas empresariais. Só essa é uma grande diferença do programa regional. E o sucesso desse instrumento é que nós, efetivamente, estamos em overbooking, quer dizer que já gastamos ou já comprometemos o dinheiro que estava destinado às empresas. Para aqueles que tinham dúvidas, esgotámos efetivamente o dinheiro que estava destinado às empresas e entramos em overbooking, que significa que já ultrapassámos esse montante e estamos neste momento a assinar contratos
nessas condições. Quer dizer que os nossos empresários, as nossas empresas estão a recorrer ao instrumento e aqui há uma mudança significativa. Por outro lado, temos outras mudanças também muito importantes, como muitos dos nossos espaços da nossa região têm vindo a ser efetivamente qualificados. Temos parques empresariais de nova geração, temos centros empresariais e ninhos de empresas, portanto, em vários dos concelhos, e olhando para o Baixo Alentejo, ainda este ano financiamos penso eu, se não falha a memória, em Castro Verde e não há muito tempo também na Vidigueira. Portanto, alguns de projetos, portanto, com bastante interesse e que efetivamente conseguimos financiar na nossa região. Depois temos exemplos como em Moura, portanto, na área das energias renováveis, como em Ferreira, ao nível de alguns do alargamento do parque empresarial, como em Almodóvar, portanto, o alargamento do parque no sentido da criação de um parque de nova geração, etc. Em Beja, com investimentos nas energias, etc. etc. E o caso de Moura é um projeto muito interessante, nós temos apostado muito naquele projeto da Lógica, portanto, a empresa municipal Lógica, onde existem investimentos bastante significativos na área das energias renováveis, nomeadamente na componente fotovoltaica, sendo essa, portanto, a aposta mais forte. Portanto, só por aí, na agenda da competitividade, existem muitos exemplos em que a região mudou significativamente, apesar de um contexto de crise terrível. Mas também, noutras componentes, houve uma mudança fortíssima na região. Nós requalificámos o parque escolar da nossa região, e quando falamos da região falamos a 58, é o Alentejo tradicional mais 11 municípios da Lecídia, portanto é importante esta informação, portanto o Alentejo e na Alentejo, programa operacional, são os 47 mais 11 da Lecídia. Financiámos, portanto, a rede escolar, financiámos muitos equipamentos hospitalares e alguns equipamentos de ponta para a nossa região. Financiámos também, como já referi, investimentos significativos ao nível da regeneração urbana, portanto, e no Baixo Alentejo também temos excelentes exemplos, podemos falar, por exemplo, no caso de Aljustrel, portanto, onde temos um dos primeiros exemplos de mudança urbana em que o Inalentejo teve uma intervenção bastante significativa. Depois também, ao nível dos equipamentos sociais, o programa operacional investiu fortemente, portanto, nessa componente. Naturalmente, quando olhamos para a evolução do programa operacional e entramos na reta final, nós estamos a lançar, ou lançámos esta semana, um montante de 30 milhões de euros, que no fundo vai vamos completar o compromisso global do programa e ao mesmo tempo não só completamos esse compromisso, como também vamos entrar em overbooking na maioria das componentes que vamos disponibilizar aos nossos beneficiários. Portanto, o programa está a ficar comprometido. Em termos de execução, os resultados são bastante significativos neste momento. Nós estamos com uma taxa de execução de 52%, significa despesa comprovada, não é realizada pode ser mais, despesa comprovada e certificada, avaliada como boa, digamos assim, estamos em 52%, portanto este é um dado muito significativo. E também, já quase a jeito de balanço, o porquê destes 52%, portanto, e como eu referi há pouco, temos um nível de compromisso que vai ultrapassar o 100%, naturalmente, que terá que ultrapassar, embora estejamos muito próximos, estamos a 98,7%, portanto, estamos mesmo na reta final nesse aspecto, mas ao nível de execução, temos 52%, quando temos um objetivo de outubro de chegar a 55%. Em outubro? Em outubro. Porquê? Tem a ver com uma regra que é a regra N+2. Cumprindo essa regra, e estamos próximos dela, significa que o programa operacional já não irá devolver verbas a Bruxelas. Significa que aquilo que é o compromisso da região e o nível de execução, porque o programa acaba em 2013, mas pode executar até finais de 2015. Portanto, ainda temos 2 anos para executar o resto das verbas que faltam no programa. Portanto, estamos completamente convencidos que... Ou seja, se garantir esses 55% de execução em outubro, não há o risco de terem de devolver verbas desaparece por completo? Por completo não desaparece, porque depende dos nossos beneficiários, ou seja, quer as câmaras municipais, quer as associações, quer as IPSS, quer as próprias empresas, têm que efetivamente realizar aquilo que se comprometeram. Depende da capacidade de execução. Depende muito da capacidade de execução deles. Aliás, o programa depende da execução dos beneficiários. Mas nós temos teórico... Do nosso compromisso com Bruxelas, nós temos que atingir determinados parâmetros
Até o ano anterior tínhamos que cumprir uma regra do N mais 3 do ano atual e o compromisso para 3 anos. Só que agora é N mais 2, portanto, significa que o filtro é maior, portanto, estamos numa situação mais limitativa. E o indicador que nos é colocado é que temos que cumprir os 55% em outubro para não devolvermos dinheiro. É quase uma garantia que não há devolução. Sendo que o nosso objetivo é um bocadinho maior para o final do ano e, efetivamente, ultrapassamos os 60% e temos essa meta dos 62%, é a meta que gostaríamos muito de atingir. Nesta altura isso é executível? Está otimista? Olha, isto é assim, daquilo que são os parâmetros e os objetivos que nos propusemos em termos de equipa do programa operacional, temos vindo a cumprir. Ou seja, em finais de maio, tínhamos o objetivo de atingir 49%. Nós todos os meses vamos colocando metas. Pela primeira vez conseguimos cumprir um objetivo. Em junho tínhamos o objetivo de cumprir os 51%. Já cumprimos e ultrapassámos o objetivo em junho. Portanto, o que nos deu grande satisfação em toda a equipa e tivemos pela primeira vez a oportunidade de celebrar um pouco essa simples vitória, vamos chamar assim. Neste momento temos como meta chegar a final de agosto com 54%, para nos dar alguma garantia de que chegamos mesmo aos 55%. Estamos com 52%, portanto vínhamos do 51%, estamos com 52% e qualquer coisa, portanto a expectativa é efetivamente de chegarmos lá sem grandes perturbações, até porque estamos num contexto em que também temos que analisar candidaturas, não temos que só analisar a despesa, como temos que analisar novas candidaturas. Portanto, isso significa que temos uma equipa que tem que estar muito entrosada, muito envolvida. As pessoas, efetivamente, estão motivadas, estão a trabalhar para os objetivos que têm pela frente e esse acho que é um dos sinais mais interessantes do programa. Estamos a falar nesta altura com uma execução de 52%, com uma previsão de 62%, pelo menos a meta no final deste ano, de 2013, mas se estivéssemos a falar aqui há pouco mais de um ano atrás, ou seja, no início de 2012, estaríamos a falar de uma taxa de execução de 22%. Era muito pouco, na sua opinião, ou não? Era um horror. Nessa altura, o montante que nós tínhamos de despesa validada era muito baixo, efetivamente. O que é que aconteceu para isso? Olha, mãos à obra, foi a tal motivação da equipa, trabalhar por objetivos muito claros, muito bem identificados, organização de trabalho e envolvência também dos nossos beneficiários. Ou seja, é preciso trazer os nossos beneficiários que estão a realizar a despesa e que muitas vezes apresentam despesa e nós conseguimos pagar contra a fatura, significa que de certa forma adiantamos dinheiro, mas isso não é despesa de validação, é despesa paga. E houve aqui um esforço muito significativo de trazer os nossos beneficiários a regularizar também despesa e apresentar essa despesa ao programa para podermos validar. Portanto, acho que o aspecto decisivo deve-se à equipa, portanto, aos técnicos que estão no programa operacional. Deve-se essencialmente a eles. Muita motivação, muito empenho, trabalhar para objetivos e acho que se fez a recuperação por aí. Arrumar alguns aspectos que nos traziam aqui algumas indecisões de trabalho, portanto, ao longo do tempo, clarificá-los, definir bons objetivos e quando fala de 22%, estávamos muito assustados com o valor. Por isso é que eu disse. Nessa altura, era normal ter uma taxa de execução tão baixa? Não é, quer dizer, não se pode dizer que era normal. O programa estava na cauda, ainda não ultrapassou os outros, mas já ultrapassámos alguns programas operacionais, outros programas operacionais, já conseguimos ultrapassar alguns, mas estávamos na cauda muito destacados. Evidentemente, e não só, portanto, havia uma componente muito importante, que tinha a ver com a despesa certificada a Bruxelas, em que nós aí tínhamos um alerta praticamente vermelho. O programa operacional teve esse alerta que tinha mesmo que certificar a despesa, senão corríamos o risco, e foi-nos dito, de haver uma paragem de pagamentos ao programa operacional. Portanto, foi necessário muito empenho, mãos à obra, envolver as pessoas. Quando eu digo as pessoas é também os agentes. Portanto, se os agentes não apresentarem despesa, se não regularizarem despesa, nomeadamente as câmaras, as comunidades intermunicipais, as associações, as empresas e todas as entidades, não perceberem que estão a trabalhar por um objetivo comum, seria um risco muito grande para o programa não atingirmos aqueles objetivos. E lá se foi conseguindo, chegamos ao final do ano passado de 22 para 42,
22 para 42, agora estamos em 52 a meados do ano, na perspectiva de mais 10 no final do ano. Portanto, não, como vê, não há nenhum irrealismo nisto. Bem, poderemos chegar aos 61 ou 63, mas as nossas metas e a forma como as estamos a cumprir damos alguma garantia que chegaremos lá. Efetivamente, os nossos beneficiários poderiam deixar de apresentar despesa por algum motivo, estamos convencidos que não, portanto as coisas estão em velocidade cruzeiro e penso que estão a andar bem. Falou aí há pouco, né? Há 4 eixos, mas o Inalentejo assenta sobretudo em 2 agendas. Nessa lógica, que tipo de projetos é que têm sido mais apoiados ou que tipo de projetos é que têm sido mais apresentados, mais candidatados? São projetos ligados a setores como o turismo, por exemplo, às energias renováveis, à inovação? Tem sido essa... Como disse, na agenda da competitividade tem uma componente forte do sistema de incentivo às empresas. Aliás, essa agenda está destinada às empresas. Nessa perspectiva, em termos de instrumentos de apoio que foram utilizados para financiar projetos empresariais, efetivamente o turismo tem um peso bastante significativo, muito significativo. Mais de 40% dos projetos são do setor do turismo. Portanto, foi daqueles que, de facto, recorreu mais ao programa. Como sabe, através do FEDER nós não financiamos projetos agrícolas nem agroindustriais, é preciso perceber isso. Mas financiamos projetos industriais, portanto, e temos alguns com bastante significado. E aí, portanto, uma nota muito importante. Depois, temos projetos fora da esfera empresarial que são bastante significativos. Dei-lhes alguns exemplos na área das tecnologias, portanto, em que as universidades, os politécnicos têm tido um papel muito importante, quer na área da aplicação de investimento direto, quer através da investigação. Temos áreas como a capacitação institucional, em que o próprio setor do turismo tem sido setor na sua globalidade, entidade regional, portanto, tem sido um parceiro muito importante nessa matéria. Depois temos muitas intervenções no território, na área mais económica, digamos assim, em que as câmaras têm um papel muito ativo. Os exemplos dos parques empresariais, nichos de empresas e por aí fora. Depois, na agenda da valorização do território, efetivamente, a política de cidades tem tido um papel muito importante no programa e tem sido decisivo na lógica daquilo que queremos para a região e da competitividade da região, mas também temos uma área que é decisiva, que, em termos de investimento global do programa, que foram a requalificação das escolas. Portanto, aí teve um papel em termos de dimensão do pacote global de financiamento. Depois, naturalmente, aquelas que lhes referi há pouco, os equipamentos para a coesão, lares, creches, portanto, houve aqui uma mudança significativa, investimentos, nomeadamente da saúde, investimentos na área desportiva, e cá está, os agentes principais na agenda da valorização do território são, em primeiro plano, efetivamente, as autarquias, têm um papel decisivo, e as comunidades intermunicipais também. E depois cá está, os organismos desconcentrados do Estado, nos diferentes setores, portanto tem aqui um papel muito importante. Esqueci-me de uma área muito importante, que é a área do património, quer do património material, quer do património imaterial, que também tem havido projetos com alguma projeção, com alguma dinâmica na nossa região. Um dos projetos apoiados pelo Inalentejo é o Sistema Regional de Transferência de Tecnologia. É um projeto amplo que envolve mais de 2 dezenas de entidades de várias áreas, nomeadamente do ensino do ponto de vista superior e associações empresariais e desenvolvimento. Qual é a importância, ou melhor, a mais-valia deste sistema, deste projeto? Esse, de facto, é um dos projetos âncora do Programa Operacional Regional. Esse é um daqueles que está na agenda da competitividade. O sistema regional, vamos lá ver, são 21 parceiros em todo o território. Primeira novidade, juntamos os 21 parceiros do sistema científico e tecnológico regional. Juntar a coesão é fundamental. Ou seja, é fundamental termos uma rede e haver entidades que falem uma só voz. E temos que ter isso em diferentes setores. Temos alguns bons exemplos da região e temos que ter bons exemplos também nesta área. E aqui estamos a construí-lo em conjunto, quer com as regras do Programa Operacional e quer com o financiamento do Programa Operacional Regional, mas também com a vontade expressa pelos beneficiários que se juntaram. Se juntaram e criaram uma estrutura, portanto, para
gerir essa rede regional. E o que é que se pretende, de uma forma muito simplista, para as pessoas que nos vão ver e ouvir, perceber o que é que nós queremos? No fundo, nós temos valências tecnológicas e científicas na nossa região que são de excelência. São de excelência. Nós temos, por exemplo, ao nível da concentração solar na Universidade de Évora, um dos melhores investigadores a nível mundial, o professor Cláudio Pereira, por exemplo. Não nos parece que é fundamental o exterior saber isto? Não temos que vender, entre aspas, vender bem aquilo que fazemos bem na nossa região. Nós temos no Baixo Alentejo o CEBAL a fazer investigação de alto nível, o próprio Instituto Politécnico a fazer investigação na áreas agroambientais, na área da floresta mediterrânica e muitas áreas que têm a ver com as características do próprio território, a fazer investigação, a fazer trabalho científico de alto valor, que, permita uma expressão mais uma vez, deve ser valorizado e vendido para o exterior. E o objetivo que se pretende com esta rede é que se consiga dizer, por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto. Temos um laboratório muito específico na área das energias renováveis, nas energias das agroindústrias, nas áreas agroindústrias, nas áreas alimentares, nas áreas, sejam elas quais forem, desde tenham a ver com as características do próprio território, em que nós, de facto, somos fortes, a região é forte. Mas, se conseguimos ter isto tudo em rede, conseguimos fazer o quê? Projetar para o exterior uma unidade regional nas diferentes valências, que a região é mais capacitada que outras. E mais do que isso, há aqui uma vantagem acrescida, é que, se nos perguntarem onde é que há o laboratório com estas características, a rede tem a capacidade de responder imediatamente. E vender, quer no território nacional, quer para territórios externos, estas valências e projetá-la, capacitá-la para o exterior. E demonstrar que a região Alentejo tem conhecimento, tem sabedoria e é capaz de transpor essa sabedoria para fora da região. E já agora, portanto, dentro deste programa operacional, dentro do INAlentejo, alocámos diretamente ao Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, dividido em duas áreas, portanto, a rede que eu falei e a rede de transferência de tecnologia e ainda o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, já vamos falar um bocadinho também sobre ele. Alocámos cerca de 16 milhões de euros, estando previstos alocar mais 15 milhões no novo programa operacional. Para além disso, nas áreas de investigação, financiamos na Universidade de Évora e no Baixo Alentejo, financiamos mais 5 milhões de euros na área de investigação. Portanto, estamos a falar de montantes bastante significativos numa área que nos parece decisiva, numa área com futuro e de futuro. Já agora, portanto, ao nível do Parque de Ciência e Tecnologia, o que nós temos temos um núcleo decisivo em Évora, onde está a ser construído, na zona industrial de Évora, um Parque de Ciência e Tecnologia, onde vão estar incubadoras de empresas, por exemplo, onde vai estar a sede desta rede, onde vai estar, onde já existe, portanto, uma gestão do próprio parque, portanto, que está a procurar dinamizar a própria rede, e ao mesmo tempo temos núcleos espalhados pelo território, núcleos com boa dimensão. Um deles, efetivamente, é o do Politécnico de Beja, onde terá também uma incubadora e tem investimentos muito específicos na área laboratorial. Portanto, em que áreas pode ser mais? Não, as áreas específicas do Baixo Alentejo são essencialmente naquilo que o Baixo Alentejo é até mais forte na área alimentar, agrícola e na área agroindustrial. Portanto, são das valências mais fortes, portanto, ali desenvolvidas. Depois temos também no Baixo Alentejo a lógica, em Moura, como já referimos, portanto, estamos a falar na área da energia fotovoltaica. Depois também em Évora, desde as mecatrónicas a muitas áreas da concentração solar, a muitas áreas que a Universidade está a apostar. Depois temos também em Porto Alegre, cá está mais incubadoras de empresas, mais um centro, e também no Cartacho, porque tem a ver com aquela referência que fiz há pouco, e que está envolvido, portanto, nesta matéria também ligado ao Politécnico, naturalmente ao Politécnico de Santarém, que também está a desenvolver projetos. Mas está a ver, não estamos a falar só de universidades e politécnicos, estamos a falar também de centros tecnológicos. Em Beja é o caso do CEPAL, temos a CEPALOR e também temos em Beja
o LNEC, portanto, com um projeto muito interessante. E temos espalhados pelo território, portanto, como referiu muito bem, associações empresariais, cá está. Precisamos de transpor, no fundo, a ciência e a tecnologia dos laboratórios para o mundo empresarial, do conhecimento, da investigação para o mundo empresarial. Sair da teoria e passar para a prática. É essa a ambição. É essa a ambição. Nós devemos fazer investigação, é verdade, mas também temos que fazer muita investigação para que as empresas possam utilizar essa investigação. Por exemplo, na área agrícola, nós estamos com um território com mais de 80 mil hectares de regadio, temos que testar quer as terras, quer os produtos, para termos uma região que possa competir com outras regiões, na prática é isso. E a investigação é decisiva. E os agricultores, as empresas agroindustriais estão cheias de vontade de beneficiar dessas investigações. Esta é uma rede que pretende, em primeira instância, produzir conhecimento, mas também criar desenvolvimento. Penso que esta é essa a ambição. O seu objetivo primordial, particularizando aqui, no caso concreto do Politécnico Beja, é um ator essencial para o futuro, no caso concreto do Baixo Alentejo? Mais do que decisivo. Mais do que decisivo. Nós, nas reuniões que temos tido com a parceria, há atores que se identificam logo como fundamentais, e uns são os do meio académico. E o nosso ator de referência no Baixo Alentejo é efetivamente o Instituto Politécnico. O Instituto Politécnico é produtor de conhecimento naquelas áreas, naquelas valências que já referimos e noutras também, é que tem um potencial enorme, mas também é um produtor de pessoas qualificadas para a região. Ou seja, se nós queremos apostar em competitividade, queremos apostar nas empresas, queremos apostar na ciência ligada à região e permita ser transposta para o exterior, queremos apostar em novas áreas e também nas tradicionais, naturalmente, nomeadamente na agricultura, que tem um potencial enorme na nossa região, necessitamos efetivamente quadros qualificados. Ou seja, temos um Politécnico que qualifica, que produz quadros na nossa região, que são fundamentais para a região, mas ao mesmo tempo temos de ter a capacidade de criar as condições para que esses técnicos possam ficar cá. Se nós não criarmos empresas, se nós não criarmos novas áreas de investigação, se nós não criarmos mais dinâmicas regionais em diferentes setores, se nós não apostarmos naquilo que é tradição e naquilo que é inovador, dificilmente conseguimos agarrar as pessoas. Naturalmente, elas procurarão aquilo que é mais simples, é se o Estado lhe responde às suas necessidades, nomeadamente às necessidades de emprego, não havendo essa resposta do Estado, e se o meio empresarial, e se este meio que eu referi há pouco não dá resposta, as pessoas naturalmente têm que fugir da região. E não há procura de tudo isso que disse noutros sítios? Não há efetivamente. Por isso temos de trabalhar. O Politécnico é um ator essencial. E quando nós começamos a preparar a programação do novo pacote de fundos, foram um dos primeiros atores que nós quisemos ouvir, dentro desta área, foi o mundo científico e tecnológico. Primeiro, porque uma das áreas que vai ser decisiva no novo pacote de fundos vai ser a nível daquilo que são as estratégias de especialização inteligente. As regiões vão dizer em que é que são mais competitivas, em que é que querem apostar e, efetivamente, também dizer o que é que querem, onde é que querem chegar em 2020. Qual é a ambição para 2020? Significa o quê? Significa que os nossos atores, ou um dos atores principais nesta especialização, são aqueles que estão a fazer investigação. São decisivos nesta matéria. Foram os primeiros a ser ouvidos entre dezenas de reuniões, já não sei quanto é que isto vai, dezenas de sessões no território e 64 contributos, penso eu, de organismos regionais que quiseram dar o seu contributo para o novo programa. Mas foram os primeiros porque se considerou que efetivamente tinham, naquilo que é a nova configuração, tem um papel decisivo. O conhecimento é fundamental. Além deste projeto da rede do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, há outras parcerias entre o Minho Alentejo e o Politécnico Beja? Olha, nós temos, as áreas decisivas, de facto, de trabalho com os politécnicos têm sido estas, dentro daquilo que são os instrumentos do programa operacional. Claro. Tem sido através de um instrumento que é o Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas, é onde eles têm
esse investimento. Depois há outro instrumento de apoio, que é o sistema de apoio a parque de ciências científicas e tecnológicos, e ainda um outro instrumento que é mais recente, que é o sistema de apoio às entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Tem este nome muito longo, mas é assim. E financiamos investigação. O Politécnico, pelas suas características, enquadra-se mais neste tipo de regulamento. Depois temos algumas áreas, nomeadamente as que têm a ver com as questões da qualificação ambiental da região, em que o Politécnico também está envolvido em parcerias muito importantes. Depois há outras parcerias que são indiretas, quer dizer, por vezes nós temos projetos, e eu não quero especificar, posso me enganar, porque são tantos, não é? Temos projetos no território, nomeadamente com a EDIA ou com o núcleo empresarial do Baixo Alentejo, ou com outros, neste caso com o NERB, né, portanto, do núcleo empresarial de Beja, e com outras entidades, em que o Politécnico faz parte dessa parceria. E vou-lhe dar um outro exemplo que é bastante interessante. Nós temos um PROVER, que é uma estratégia de eficiência coletiva na área de recursos silvestres. E esse é um projeto que está a decorrer na Serra, portanto, essencialmente em 2 concelhos, portanto, em Almodóvar e no concelho de Mértola. Essencialmente aí, embora se estenda também a Serpa, portanto, em toda aquela zona da Serra. E mesmo sul, o sul do Baixo Alentejo, sul do sul. E o Politécnico é efetivamente um parceiro muito importante naquele grupo de entidades envolvidas no recurso silvestre, porque tem conhecimento, mais uma vez, porque tem conhecimento não só científico e tecnológico, mas também tem conhecimento do território. Portanto, é um parceiro sempre ativo, sempre decisivo nestas matérias do desenvolvimento, obviamente. Depois existem aquelas matérias que é importante, que tem a ver com a discussão das políticas públicas, não é? Em que o Politécnico a sua envolvência é decisiva. Estamos a caminhar para o final deste primeiro plano, mas há aqui ainda espaço para 2 questões finais. Voltando ao programa, ao INALentejo na sua globalidade, na sua generalidade, um programa que começou em 2007, vai até 2013, com os 2 anos de acréscimo para a execução, 2015, mas nesta altura já mudou muita coisa na região. Olha, eu costumo fazer este retrato, não é só do programa operacional, mas lá iremos. Quando vocês fazem viagem, fizeram-no hoje, de certeza, de Beja até Évora, e olhamos para aquele território, estamos em pleno verão, estamos praticamente na segunda quinzena de julho, ou já estamos na segunda quinzena de julho, e olhamos para aquele território e vamos vendo aquilo tudo verde. Hectares de milho, hectares de tomate, estou a falar centenas e centenas e centenas, hectares de melão entre Beja e Évora, só para dar o exemplo. Foi a viagem que fizeram. Temos hectares e hectares de vinha, que já não é novidade, hectares e hectares de olival, hectares e hectares de muitos produtos, ou novos produtos agrícolas, que estão espalhados e que fazem um Alentejo completamente diferente. De antes, olhámos para aquele Alentejo, olhámos um Alentejo sequeiro, amarelo, permitam-me o termo, e hoje olhamos para o Alentejo, um Alentejo verde, um Alentejo diferente. Não é todo o Alentejo. Essa é uma realidade, não é todo o Alentejo. Mas temos uma fatia grande do território que efetivamente mudou. Ou seja, os nossos agricultores, os nossos empresários já se conseguiram adaptar a uma mudança que é uma mudança radical. Ou seja, em poucos anos, estamos a falar num curto período de tempo, em que a água lhes chegou às explorações, eles mudaram o tipo de cultivo que têm. É um exemplo como a região tem uma capacidade fortíssima de se adaptar às mudanças. É um exemplo, para mim, daqueles que é mais paradigma. Uma alavanca importante. Sim, é fundamental. Aqui, portanto, cá está, portanto, não falo só do INALentejo, mas falo dos diferentes instrumentos de apoio da região. Nomeadamente, o PRODER tem um papel decisivo nos financiamentos da Alqueva, como é evidente, portanto, a gente não pode referir só ao programa operacional. O programa operacional tem um papel muito importante na dinamização, na capacitação do território, na capacitação daqueles domínios que lhe referi há pouco, porque estamos a falar do instrumento FEDER. Portanto,
E eu estou claramente convencido, quando olhamos para as nossas aldeias, quando olhamos para as nossas cidades e vilas e olhamos para as intervenções que têm vindo a ser feitas, temos um território muito mais qualificado, muito modificado. Se calhar não é só neste CREN, o QCA anterior já teve um papel decisivo. Mas também, quando olhamos para o nosso território, vamos vendo que, em termos de equipamentos, nós estamos efetivamente muito bem servidos. Em todos os domínios, estamos muito bem servidos. É claro que ainda existem estradas por fazer, ainda existem equipamentos por construir, mas hoje em dia nós temos um território muito bem servido. E estou claramente convencido que o Programa Operacional Regional do Alentejo teve um papel muito importante nessa matéria. E são possíveis dar inúmeros exemplos das intervenções que fomos realizando. Mas, efetivamente, nada se faz sozinho. Como eu costumo referir, estas coisas fazem-se em conjunto, fazem-se com os diferentes atores. O estar a utilizar, que é o instrumento regional, que teve um papel decisivo, foi muito importante na mudança. E há uma mudança, apesar de um contexto de crise, num contexto difícil. Mas temos uma região melhor preparada para o futuro, temos é que ter ambição e saber apontar. Agora, no novo programa que vem, começa daqui a meses, e saber dizer o que é que queremos para 2020, onde é que queremos chegar, em que áreas efetivamente vamos apostar, quais são as áreas estratégicas da região, onde é que somos melhores que os outros ou conseguimos fazer melhor que os outros. E esse trabalho já está a ser feito? Está a ser feito, está muito desenvolvido. Nós, se tivéssemos que apresentar os documentos sobre essa matéria, a região estava, depois de ter ouvido os atores todos da região, está em condições de apresentar um documento sobre as áreas ainda que haja discussão neste momento, mas já estamos também numa reta final dessa discussão, está em condições de apresentar o documento estratégico para a região. Pode dar uma pistazinha daquilo que serão as prioridades, os eixos prioritários? Existem três domínios que são conhecidos, que são obrigatórios, digamos assim. Um que tem a ver com aquilo que eu referi há pouco, que é o crescimento inteligente, que é a especialização inteligente da região, que vai levar mais de 50% das verbas, onde está muito vocacionado para a área empresarial. Depois temos uma área que tem a ver com o crescimento sustentável, as questões do carbono, a qualificação ambiental, a valorização do território, mais uma vez, e uma área que tem a ver com o crescimento solidário. Estamos a falar de emprego, pessoas, instituições do terceiro setor ou instituições solidárias. Portanto, são estas as áreas macro da região. Agora, eu não me quero ultrapassar a discussão que ainda está em cima da mesa, mas há áreas que são claramente reconhecidas que o território, de facto, é fortíssimo. Dei-lhes o exemplo da área ambiental. O Alentejo, apesar de ser um território utilizado pelo homem, tem uma excelência ambiental única. Em termos de património, é um território também único e com uma identidade própria, em termos patrimoniais e em termos culturais. O ser alentejano, o ter a imagem com as características, a imagem forte, claramente vincada e muito forte daquilo que é o Alentejo, é o próprio exterior que o diz. Portanto, o exterior olha para o Alentejo como sendo de qualidade, olha para os nossos produtos como sendo do melhor. Isso é uma grande vantagem logo à cabeça que nós temos. Depois, associado a estas matérias que eu referi, temos um território muito vasto e com muita riqueza, que era na área turística, que tem um potencial enorme, que já houve desenvolvimentos muito significativos, mas que o território, quer no litoral, quer no interior, e tem-no vindo a mostrar ao longo destes anos, quer ao nível de subida de dormidas, ao nível de aumentos de investimento, ao nível das médias de estadias, portanto, em todos os indicadores, e também de prémios da região, tem exemplos bastante fortes. A agricultura, evidentemente, vai continuar a ter um papel, porque vamos ter mais regadio, portanto, garantidamente vamos ultrapassar muito as metas que inicialmente estávamos propostas, e a ambição ainda é maior se conseguirmos chegar aos 60 mil hectares de regadio, significa que temos uma mudança ainda mais forte do que aquela que era inicialmente esperada. Pois, naturalmente, associado a isto, as agroindústrias, onde temos um potencial enorme, desde os queijos, aos enchidos, aos meios, ao pão, toda a fileira do porco, e nomeadamente do presunto, onde temos Barrancos, naquela zona temos Ourique, ali a zona da Santana da Serra. Temos o pão, não podemos esquecer o pão, um produto ainda por certificar na nossa região. Temos inúmeros produtos agroindustriais que são de excelência. Depois temos apostas por fazer ainda, em termos de dimensão das energias renováveis. A região tem uma palavra a dar muito forte.
E também na captação de novos projetos inovadores, porque a região, uma característica que tem é que tem esta qualidade toda. Consegue dar esta oferta que muitas regiões do país não conseguem dar, de qualidade, de património, de riqueza, de identidade. E acho que é um fator atrativo para trazer empresas, trazer pessoas. O exemplo do investimento em Embraer é um exemplo concreto que pode ser replicado noutros domínios no território. Ninguém falava em setor aeronáutico há uns anos atrás, agora falamos, e Beja tem papel a dar nessa matéria. Portanto, tem um aeroporto, poderá ter ali um nicho de negócio. Já se falam em muitos projetos que podem ser ali desenvolvidos, vamos apostar neles, vamos acreditar neles e vamos dar essa potencialidade, essa inovação ao território e fazer efetivamente a ligação entre os diferentes projetos, que isso é fundamental. O trabalhar em rede, o trabalhar a uma só voz nos diferentes setores é fundamental. É uma região com futuro. É uma região com futuro, não tenho dúvida nenhuma. António Costa Silva, muito obrigado por ter estado neste primeiro plano. Esta é uma entrevista que pode ler nas páginas do Correio Alentejo, para ver também nos sites tanto do Correio Alentejo como do Instituto Politécnico de Beja. Muito obrigado, eu que agradeço.